Olá, meus caros e nobres amigos inscritos e membros do canal. Muito bem, Spook House Cassombrades. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Segunda-feira, meu Deus do céu, Tio Spook, o senhor não para? É vídeo de segunda a segunda, domingo a domingo, o senhor não para? Não paramos. Vamos para mais um vídeo de Respondendo a los Escribes, trazendo a vocês dúvidas, as questões abordadas nos vídeos do canal. E não questão pessoal. Porque apareceu um unicórnio embaixo da minha cama, o que ele quer? Quer que você pode usar droga. E pior que é verdade, teve uma pessoa que escreveu exatamente isso pra mim. Tá bom? Bora! Alexander Van Porners. Rapaz, seu sobrenome é Alexandre Weinfortner. É isso aí. Bom dia, tio Sprux. Queremos primeiramente parabenizar seu excelente trabalho e agradecer pelo conhecimento repassado. Somos seus pacientes de longas datas e acompanhamos seu canal todos os dias. Gostaríamos de saber quanto tempo demora para mudar a vibração no nosso campo energético a partir do momento que paramos de beber ou fumar, por exemplo. É complicado essa pergunta, mas eu acho que... Bom, vamos lá. Ou ainda no momento que passamos a se tornar pessoas melhores. Quanto tempo demora para passarmos a vibrar de uma forma positiva e afastar tais melecas que se aproximam quando temos más condutas? Muito obrigado pelos tratamentos e limpezas que foram realizadas conosco. Os resultados são magníficos. Aquele abraço. Alexandre. Essa é uma pergunta muito delicada porque vai depender de milhões de fatores, tá? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você passou o dia inteiro meditando. Impecável, sem ser perturbado. 8 horas da noite, batem na sua porta e falam: seu pai acabou de morrer. O que acontece com a sua energia? Ou batem na porta dizendo: cara, você esqueceu de pagar tal conta. A sua vibração automaticamente muda. Por quê? Porque todo o direcionamento mental que você utilizou-se para clarear a sua mente durante uma prática, ele é poluído por esse, porquê, como, aonde está. Milhões de perguntas surgem mediante a um impulso que você recebe. Então, uma informação que é passada, ela automaticamente gera causa e efeito na sua mente. Se eu não paguei aquela conta, o que pode acontecer? Se eu não paguei o aluguel, eu posso ser despejado. Se meu pai morreu, meu Deus do céu, como é que está minha mãe, como é que está minha família, meus irmãos? Então é tudo causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Toda a meditação que você fez foi colocada por água abaixo. Porque por mais que você fique centrado, a sua mente vai gerar sempre causas e efeitos. Porque é da natureza do ser humano pensar sempre no porquê eu fiz aquilo no passado, o que vai acontecer quando eu morrer, mas esquece do presente, do que é agora. Então, mediante a isso, quando você me pergunta, o que pode acontecer se eu fumo, se eu bebo ou se eu uso drogas? O seu corpo de energia muda, por quê? Porque você vai estar colocando uma substância alucinógena, automaticamente sua mente entra num processo de deturpação da razão, ou seja, você vai entrar, num mundo completamente abstrato ali de seus pensamentos, ou seja, por uma droga ou álcool que te desnorteia. Suas emoções, elas vão oscilar de acordo com aquilo que você está ingerindo. Tem gente que passa mal por qualquer tipo, às vezes, de aspirina. Se o cara toma uma aspirina, tem gente que fica aflito, tem gente que fica nervoso quando toma remédio. Tem. E aí o seu corpo físico sente. Ou seja, há uma mudança drástica no seu pensamento, nas suas emoções, o seu corpo físico sofre e automaticamente todo o seu corpo de energia, que é composto por esses corpos, ele sofre uma alteração. Essa alteração faz com que seres do mundo espiritual possam se aproximar de você com mais facilidade, porque os seus sentidos, as suas percepções, elas não existem mais. Aí complica, né? Pois é.
Uma pessoa que fuma, ela automaticamente se sabota. Por quê? Porque quando você fuma, você está ingerindo. Eu lembro que quando eu tive com o pessoal da Souza Cruz, na época que eu fazia análise de investimento de empresas, o pessoal do marketing da Souza Cruz, ele era obrigado a falar que você está consumindo uma droga, tá? Obrigado, obrigado. Então, toda vez que existia um evento da Souza Cruz, em que nós, como analistas de investimento, nós íamos para pegar informações de balanço, ou sensibilidade de mercado, ou investimentos, coisas desse tipo, eles sempre faziam uma propaganda negativa da empresa. Então ele falava que um cigarro apagado era composto de mais ou menos 7.000 substâncias. Quando aceso, ele dobrava a quantidade de substâncias negativas, poluentes, que você ingeria dentro do seu pulmão. Ou seja, você está colocando, além da planta do tabaco, outras substâncias que são negativas a você, inclusive a nicotina, que é viciante. O vício de fumar, o vício de você absorver essa fumaça, fazia com que o seu pulmão, obviamente, fosse morrendo com o tempo. Então, enfisema pulmonar, doenças pulmonares, todo tipo de enfermidades que eram causadas pelo vício do cigarro. Então, você está se auto-sabotando. Por quê? Você está enfraquecendo o seu órgão. Então, você enfraquecendo o seu órgão, automaticamente você faz com que os pontos de energia relacionados ao seu pulmão, visto na acupuntura tradicional chinesa, eles tornem-se suscetíveis a qualquer tipo de ser do mundo espiritual ou formas de pensamento que vão agir diretamente sobre você. E isso faz com que você fique constantemente doente, constantemente sofrendo por problemas respiratórios. Então, assim, se aquelas formas de pensamento ainda existem dentro de você, quando você para de fumar, você sempre vai ter enfermidades respiratórias. Então você nunca vai ficar livre naturalmente de tais seres, porque eles vão continuar dentro do seu pulmão, porque uma vez que essa fumaça é ingerida, o seu pulmão vai ser sempre enfraquecido, tá? Então, assim, há necessidade de retirar tais formas de pensamento, há necessidade de retirar qualquer tipo de energia que esteja enfraquecendo o seu pulmão e fazer com que ele se restabeleça. Então, sozinho, não consegue ser feito, porque você já se auto-sabotou, tá? Então, é praticamente impossível você se recompor espiritualmente, tendo em vista os vícios que você teve. A não ser que você saia, obviamente, de todo o contexto material que você tem, você vá buscar apoio e educação espiritual em escolas de Oriente, hinduísmo e o budismo. Quando você começa a entender todo o processo da bioenergia, todo o processo de como funciona as técnicas de terapias alternativas, todo o processo que realmente está relacionado à religiosidade do ser humano, como isso afeta o seu microcosmos e o seu macrocosmos, ou seja, o processo de dentro para fora e de fora para dentro, você começa a entender os pontos de energia, você começa a manipular os seus pontos de energia e depois de 10, 15, 20 anos inserido dentro dessas religiões, você começa a aprender um processo chamado de autocura. E aí sim você pode se autotratar, mas aí a gente está falando de mudar completamente a sua educação espiritual. E você vai ter que sim deixar de ser aquilo que você é hoje para ingressar puramente numa religião nova. Aí você busca o autotratamento, a autocura. Tem que passar por isso? Tem. Eu não acredito na universalidade das crenças. Você vai se dedicar somente a uma única crença. Quem realmente segue todas as crenças é porque não segue nada. É um completo vazio. É uma pessoa que nunca se encontrou em nada. Você tem que buscar realmente aquilo que você quer. Se você quer se curar, cara, falando espiritualmente, falando, se sua crença não é suficiente para lhe dar aquilo que você quer, você vai ter que buscar uma crença que lhe dê aquilo que você precisa. Se o catolicismo não é o suficiente para curar as enfermidades do seu espírito, da sua alma, do seu corpo físico, você vai buscar crenças que lhe deem a resposta aos seus problemas. Novamente, não adianta buscar a pluralidade dos fatores, porque não vai dar certo. Uma hora vai gerar conflito, uma hora você vai questionar a sua fé, você vai questionar a sua crença. Então, você vai ter que buscar respostas sim, tá? De novo, demora às vezes uma vida inteira para você poder
tratar as suas energias, buscar respostas às suas enfermidades e mudar a sua forma de pensar, de ver as coisas. Eu juro, eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu passei por uma reciclagem total das crenças. E hoje, dentro do budismo tibetano, eu, Rodrigo, me encontrei plenamente. Plenamente. Isso é bom para as outras pessoas? Não necessariamente. As pessoas podem buscar as suas crenças, podem buscar alicerces dentro da fé que elas querem. Só que, de novo, não adianta você estar inserido dentro de um contexto e olhando para o outro. Ah, eu sou católico, praticante, de vez em quando eu vou no espiritismo, mas eu adoro o catolicismo. Nossa, como é fantástico. Mas o espiritismo também me agrada. Não existe isso. Ou você é uma coisa, ou você não é nada. E há necessidade realmente de se colocar 100% dentro daquela crença. Porque você vai ter que estudar, você vai ter que praticar, você vai ter que ter uma devoção constante àquilo. Você vai ter que justificar o seu conhecimento dentro daquela fé. Isso leva uma vida inteira para você poder estudar a Bíblia, ler a Bíblia, entender como ela é composta, buscar toda a história, fazer todo o processo do entendimento dos livros sagrados, fazer uma faculdade de teologia. Cara, isso pode levar uma vida inteira. Ou mesmo espiritismo. Uma pessoa pode levar 10, 15 anos para ser considerada como médium, trabalhando em um centro espírita. Porque você tem toda a escolaridade, você tem toda uma formação, toda uma educação espiritual que deve ser dada, compreendida, vivida pela pessoa. A pessoa tem que fazer as práticas na sua casa, tem que respirar o espiritismo para ser espírita. Não adianta ser espírita de final de semana, que é só aquele cara que vai no centro sábado ou domingo tomar o passe e vai para casa e continua bebendo e fumando. Isso é hipocrisia religiosa. Ou a pessoa é ou a pessoa não é, sabe? Aí eu prefiro que as pessoas falem, eu não tenho religião. Eu frequento o centro espírita por uma comunidade minha, ou algo que, uma vaidade, ou porque eu sou curioso, mas não necessariamente porque eu sou espírita. Não é vergonha falar isso, é mais honesto, sabe? É mais honesto as pessoas falarem, eu não possuo religião. Por quê? Porque eu não me encontrei. É maravilhoso falar isso. Não adianta você ser católico porque a sociedade quer, ou porque ser espírita porque a sua família é espírita e quer que você seja espírita. Eu prefiro que as pessoas não sejam nada. E com o tempo, elas busquem entendimento e depois falem, agora eu sei o que eu quero ser, agora eu sei quem eu sou. É fantástico quando você se encontra dentro de uma religião e fala, pô, eu levei 20 anos para descobrir quem eu sou realmente. Mas eu fui atrás, fui desmistificar as crenças, fui buscar respostas às minhas perguntas e mediante a todas as minhas respostas veio somente uma única religião que atendeu às minhas necessidades. É a nobreza do ser humano, porque o que mais a gente vê aí é a hipocrisia dentro das religiões. É o que mais a gente vê. De novo, todas as religiões, elas são extremamente lindas dentro do seu processo de criação, mas o ser humano deturpa todas elas, todas, tá? Por isso que há necessidade da gente resetar, buscar realmente uma única crença, uma única fé que alimente as nossas vontades, os nossos desejos, a que nos faça gerar um elemento motivacional para levantar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ajoelhar e fazer nossas rezas, ou fazer o evangelho no lar, sabe? Manter-se praticante porque você realmente está motivado e não somente para atender os seus caprichos e os seus desejos de ô Deus, me dá aquele carro que eu vi na televisão, porra, que carro legal, amigão. Se eu fizer 20 Ave Maria e 30 Pai Nosso, tu coloca ele na minha garagem. E tem gente que faz isso. É sério. É a tristeza dessa religião. Annie Jackson. Au! Annie Jackson. Au! Olá, tio Spook, como tem passado? Eu acabei de assistir o vídeo. Que vídeo? Au! Análise espiritual 10 possessões de Ouija captadas em câmera e me veio os questionamentos. Hosbed. Como saber diferenciar uma impressão de uma percepção do mundo espiritual, rapaz? Todas as impressões têm necessariamente esses sintomas? Como posso saber se a minha percepção de uma presença está correta? Gostaria de saber isso
pois costumo ter a impressão, percepção de ter alguém no canto do meu quarto, à direita da minha cama, atrás da porta, perto da esquina, na casinha de sapê. Lugar que meu gato geralmente vai se acomodar. E às vezes, próximo à minha estante, onde tem um abajur, o livro e o símbolo ali sagrado do pentagrama, junto com o adesivo da Mônica. Essa mesma criatura que eu sinto estar à direita da minha cama, já tive a sensação de estar observando, dormindo, muito perto do meu rosto, em momento em que acordei súbito no meu coração disparado. Ai, meu Deus do céu, o Bitu-Bitu tá olhando pra mim. Mas como você já disse, essas criaturas do mundo espiritual ficam nos observando nos cantos de um cômodo. Então, suponho que essa minha possível percepção esteja correta. Aí, peço desculpas caso você já tenha respondido essas perguntas. Tu me complica, né? Anne Jackson. Au! Eu não posso falar o que você está sentindo, o que você está vendo. Eu não sou vidente. Eu não trabalho com vidência para saber o que está acontecendo na sua casa. Mas, ao longo de todos esses anos nesta indústria vital, eu, Rodrigo, indo na casa das pessoas, verificando tais seres, comprovando, fazendo as pessoas realmente sentirem essas energias, como visto na playlist Limpeza de Casas. Notadamente, a maioria desses seres encontram-se nos cantos das casas. Sala e quarto são os principais lugares, tá? Por quê? Porque é muito mais fácil eu ficar num canto onde não tem movimentação das pessoas, eu observo, tendo uma visão panorâmica dos fatos, eu sei o que está acontecendo, eu busco respostas às minhas perguntas. Considerando todos os fatores, sendo espíritas ou espíritos ou obsessores. Então a pessoa faleceu, a consciência ainda está ligada à família, ela vai atrás da consciência dela, qual está puxando ser encaminhada, ou seja, ainda está relacionada à família, ela vai atrás da casa, atrás da família, atrás da pai, mãe, filhos ou o que for, ela fica onde? Num canto para não atrapalhar ninguém, só verificando, aí você não tá me vendo, eu tô aqui, e eu, filho, e aí ele percebe que ele é um espírito, que ele faleceu e que agora vai passar por um processo de evolução da consciência. Tá? Então, notadamente, a grande maioria dos seres que eu encontrei estavam nos cantos. Raramente acontece dos seres estarem no meio da sala. Geralmente, quando acontece isso, é porque são seres extremamente com energias mais densas ou mais agressivas, que podem, sim, agir ali de uma maneira mais incisiva sobre os moradores da casa. Tá? Mas em sua grande maioria estavam nos cantos. Então eu não posso dizer a você, mas a base da sua pergunta é uma pergunta muito, muito, muito legal. Uma vez que, o que difere a minha percepção? Será que o que eu estou vendo é real? Eu sempre me dou esse direito da dúvida. Quando eu trabalho com clarividência, a clarividência não é só a arte de ver através de algo, seja através de uma foto, de um vídeo ou através do corpo de energia de um indivíduo, vendo seu corpo físico, emocional e mental, como é ensinado no hinduísmo, como é ensinado nas escolas mais antigas de meditação da Índia. Mas a gente também utiliza outras percepções sensoriais para fazer o que nós chamamos de double check, ou a dupla checagem ou verificação. Então não são só os meus olhos que estabelecem isso, não são somente a tela mental que vai estabelecer esses princípios, mas também existem outros fatores que envolvem a consciência do corpo. Dentro do budismo tibetano, existem 8 consciências que nós possuímos, sendo 5 delas atreladas aos nossos sentidos: o olfato, tato, a visão, a audição, onde nós podemos ter essas percepções sensoriais para ter o discernimento. Então eu utilizo não somente da visão, mas também da audição, eu também utilizo do cheiro, né, do olfato, porque eles têm cheiros que são mais, vamos dizer assim, agressivos, ruins, são cheiros que levam ao corpo de energia mais lodoso, então você consegue ter essas percepções. E eu conheci terapeutas e psicoterapeutas que tinham essa percepção de sentir cheiro. Só que o cheiro às vezes era tão forte que eles acabavam passando mal, acabavam até vomitando durante as sessões de tratamento. Eu vi uma terapeuta vomitar enquanto fazia a retirada de seres ou energias lodosas do corpo de energia de um indivíduo.
Então você utiliza essa parte sensorial. Infelizmente, para as pessoas que não possuem essa capacidade, a gente sempre vai questionar, sempre vai duvidar. Por quê? Porque você não tem o conhecimento na sua totalidade para ter o discernimento do que você está fazendo. Então, em sua maioria, eu prefiro que as pessoas acreditem que seja só uma impressão. Porque se você acreditar que realmente existe um espírito na sua casa lhe causando qualquer tipo de enfermidade, o que vai lhe aguçar não são sentidos, é o medo. O seu medo vai se sobressair às suas percepções que você gostaria realmente de ter ou acreditar que está tendo. Então você vai gerar medo. E esse medo vai atrair seres do mundo espiritual. Como se a gente estivesse vendo um filme de terror. As pessoas que assistem filme de terror às vezes têm pesadelos, ficam traumatizadas, carregam aquelas cenas, né? Quem nunca viu o filme lá do Exorcista é extremamente agressivo, principalmente naquela época. Em 1980, quando o filme foi lançado, as pessoas ficaram apavoradas. Quando viram a mulher lá, a menina na cama, lá virando toda hora pro padre caras, você fica desesperado, você fala, meu Deus do céu, isso aí deve ser real. E não era real, tá bom? E não era, aquilo não existe. Ou como diria um grande sábio, aquilo não existe. Isso é uma basura. O Padre Quevedo era sensacional. Então, Annie, Jackson, eu acredito que é mais fácil você realmente tomar como base de que são impressões do que você acreditar que existe um obsessor real no seu quarto e alimentar o seu medo ou a sua curiosidade. Porque aí você pode traí-lo para mais perto ou realmente fazer alguma besteira, tá? Ah, mas o que fazer? Existe o processo da limpeza de casas que nós oferecemos às pessoas, que você pode encaminhar o e-mail para limpezadecasas@gmail.com sobre os auspícios dos seus pais, o conhecimento do seu papai e da sua mamãe ou do seu responsável, solicitando a limpeza da sua casa, tá? Então existe um e-mail para isso, a Dani que atende as pessoas, e aí você fala com ela e aí você pega todas as informações de como é o procedimento. Mas de novo, é preferível as pessoas ignorarem esse tipo de coisa por enquanto, ao longo da sua, vamos dizer assim, da sua adolescência ou quando criança, porque senão você pode se complicar. Se papai e mamãe tiverem a mesma percepção ou perceberem que a casa possui energias negativas ou energias ruins, procure um profissional certificado capaz de liberar essas energias, retirar esses seres e fazer com que gere novamente o equilíbrio dentro de casa. Então, tomem cuidado, lembrem-se da lei da ação e reação. Se vocês, crianças, forem mexer com essas coisas, vocês vão atrair mais e mais meleca para dentro da casa de vocês. Então, é uma linha muito tênue. Não confiem em percepções que vocês ainda não têm desenvolvidas. Sério mesmo. A grande maioria das pessoas, até mesmo pela internet, querem acreditar que tudo se remete a seres do mundo espiritual, a obsessores. Oh, meu Deus, acabaram de jogar o celular na minha cabeça. Não foi a gravidade, foi um obsessor que estava bravo porque não conseguiu mandar o WhatsApp lá para aquele que ele queria e foi arremessou o telefone em você, tá? Então, a gente sempre fica com o pé atrás com relação a essas impressões das pessoas. Érica Souza, bom dia. Rodrigo, aquela frase, eu não pedi para nascer, é verdade? Se você pudesse explicar, agradeceria. Sucesso, canal! Sua fã, tamo junto, posso crer, aí. É uma pergunta meio completamente deslocada das que a gente aqui tem recebido. Mas o que eu acho dessa frase, eu não pedi para nascer, eu acho uma total covardia. É uma total covardia essa frase, eu não pedi para nascer. Sabe, papai e mamãe, né? Papai e mamãe têm sonhos de constituir uma família. Oh, minha querida, vamos ter um filho, vamos fazer um filho, vamos criar uma família? Oh, sim, por que não? Vamos, nós temos condições para isso? Talvez sim, talvez não, vamos tentar. Vai lá, engravida, nasce você. Nasceu. Olá, eu nasci, muito bem, seja bem-vindo ao mundo. Com o tempo, infelizmente, gera um desequilíbrio dentro de casa, seja por N fatores que nós já sabemos. Papai pode se estranhar com a mamãe, pode, né, ter vícios que a mamãe não quer, ou a mamãe tem vícios que o papai não quer, as agressões dentro de casa, milhões de fatores que a sociedade acaba apresentando pra gente quando a gente liga a televisão aberta e vê aqueles canais de TV trazendo só desgraça. Aí o que acontece?
o filhinho acaba sofrendo no meio dessas disputas e brigas familiares, e no meio de tudo isso sobra para a criança. Aí a criança vira para o pai e para a mãe e fala: cara, eu não pedi para nascer. É um ato extremamente covarde falar uma coisa desse tipo, uma vez que você tem uma coisa tão nobre e linda chamada vida. Você está indo contra algo tão legal que chama-se viver. As pessoas só veem a desgraça. Claro, a desgraça pesa muito mais numa balança do que as coisas boas. Eu lembro que no primeiro dia de aula do meu MBA, eu fiz MBA em finanças, teve uma coordenadora lá do curso que ela botou todo mundo num círculo, botou todo mundo de mão dada e falou: a partir do momento vocês são parte de um todo. Vocês vão fazer trabalho juntos, vocês vão atuar juntos, vocês vão se ajudar, vai ser uma coisa mútua e vocês vão vencer esse curso de 2 anos. Foi um curso pesado. Numa sala, sei lá, de 50 a 60 pessoas, somente 10 pessoas se formaram. Quando a gente vê essa questão do equilíbrio, da ajuda mútua, de poder lutar, viver junto, construir, seja uma amizade, seja um aprendizado e tudo mais, isso se chama-se vida. Infelizmente, quando a gente usa essa frase, é uma frase covarde. Por quê? Porque você está negando o seu direito de existir, você está mostrando que você não queria existir, você está mostrando que o sofrer que você tem naquele momento é maior do que toda a sua vida que você terá ainda a construir coisas. É muito ruim esse tipo de pensamento. É muito ruim. Sabe, eu lembro de uma frase, na verdade, é uma história que me contaram há muito tempo atrás. E eu tive um diretor de empresas que era muito sábio. Ele era um espetáculo. Já era uma pessoa de idade quando eu fui trabalhar com ele. Eu não sei se ele continua vivo, mas foi uma pessoa incrível assim na minha vida, me marcou bastante. A gente começa a admirar as pessoas. Eu lembro que numa pesquisa, numa revista de mercado financeiro, a maioria das pessoas, elas queriam um fator motivacional para trabalhar, e não era uma questão de dinheiro, era uma questão de buscar líderes que pudessem lhe dar realmente vontade de poder trabalhar naquela empresa. E um desses líderes que eu tive, que foi uma pessoa sensacional, ela me dizia o seguinte: Rô, quando a gente tem, sei lá, 10 anos, 12 anos de idade, muitas coisas a gente odeia na vida. Quando a gente tem 18 anos, a gente vê um pouco mais de liberdade de ir e vir, mas mesmo assim a gente continua odiando muitas coisas. Quando a gente tem 25 anos de idade, a gente começa a ver a vida de outros olhos. Continua realmente percebendo que a vida ela pode ter um gosto melhor, uma possibilidade maior do que a gente via quando tinha 18 anos ou 10 anos, 12 anos de idade. Quando a gente tem 35 anos, a vida é um mar de possibilidades para a gente poder criar, desenvolver, aprender, gerar. Você gera vida, você dá vida, você cria coisas. Quando você tem 45 anos, 50 anos de idade, você olha para trás e você fala: olha tudo aquilo que eu aprendi. E mesmo assim eu tenho mais 50 anos de vida para continuar aprendendo cada vez mais. A vida muda de sabor. A vida começa a gerar muito mais apreço quando você vai constituindo possibilidades mediante o sim e não que você diz. Nós vivemos continuamente dizendo não à vida. Não, não quero isso, não quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo, não quero. Mas quando a gente começa a dizer sim, as portas vão se abrindo e mais portas e portas e portas e portas vão surgindo em meio a milhões de possibilidades de coisas. Então você está negando a sua vida quando você diz: eu não pedi para nascer. E é triste escutar esse tipo de coisa. É um ato covarde. É um ato covarde sobre aqueles que te deram a possibilidade de existir. Você tem sua roupa, você tem seu teto, você tem comida, você tem milhões de coisas, você tem milhões de possibilidades. Sabe? Eu vou te dar um exemplo. Eu gostava de assistir o programa do Jô Soares, né? Eu gostava, achava legal. O Jô era um cara inteligente.
achava que ele levava pessoas inteligentes para o programa dele, dentre eles, obviamente, um cara que eu vi a história e eu falei, cara, como o mundo é incrível. Tinha um brasileiro que foi para os Estados Unidos tentar a vida. O cara foi atrás, sonhou e não conseguiu nada. Perdeu tudo. Aí, no Central Park, ele estava deitado num banco, não tinha nada, nada de comer, não tinha nada, deitado num banco. Ele começou a sonhar com bolsas femininas. Ele falou, cara, deixa eu ver o que eu tenho aqui ao meu redor. Começou a revirar lixo, a pegar lixo e começou a construir bolsa mediante a artigos recicláveis. Começou a construir bolsas. Ele falou, vou botar tudo no chão e vou ver se alguém me dá um troco por alguma coisa aí que eles possam considerar como uma arte. Aí passou uma mulher extremamente rica, olhou aquilo, achou que realmente aquilo era muito interessante e deu a possibilidade do cara a criar bolsas. E esse cara ficou mundialmente famoso, teve várias lojas, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, de bolsas femininas. Olha que loucura! A vida nos dá a vida. As pessoas é que negam a sua vida, o seu direito de existir, o seu direito de criar possibilidades. E é tão bonito ver quando uma pessoa ela consegue sair de um estado de negação para algo que cria possibilidades como emprego, sustenta pessoas, gera riqueza, não somente a ela, mas outras pessoas. Então por isso que eu falo, é um ato covarde dizer eu não pedi para nascer. Uma vez que tem milhões de pessoas, almas, querendo nascer. É triste, não é mesmo? É triste. Gabriel Silva. Por que algumas pessoas atraem mais coisas que outras? Assim, eu não posso chamar de sorte, mas já li sobre uma pessoa que foi atingida por mais de 5 raios e sobreviveu. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que foi atingida por 5 raios. Deve ter, sei lá. E a mesma, depois de um tempo, fez uma aposta na loteria e ficou milionário. Como isso pode acontecer? Como funciona essa questão de sorte no mundo espiritual? Gabriel, se eu soubesse, eu estava já milionário morando nos Alpes Suíços e com certeza estaria com um belo bigode, com um sotaque falando, né? Estou rico, sou rico! Mas sorte, eu acredito, nunca estudei o que é sorte, mas a sorte é uma palavra utilizada de uma maneira muito errada, tá? Tem pessoas que geram possibilidades na vida, tem pessoas que vão atrás disso. Vou te dar um exemplo muito curioso. Quando eu comecei nesse processo de busca de conhecimento sobre terapias alternativas, ingressei em várias escolas esotéricas e tudo mais, eu havia criado uma plataforma de atendimento, era um website que eu tinha. Eu fui atrás de um fotógrafo e falei, cara, eu preciso tirar fotos e eu preciso aprender a mexer em Photoshop, eu não sei. Quanto você me cobra? Aí o cara olhou pra minha cara e falou, você faz o quê? Eu falei, trabalho com terapias alternativas e trato pessoas disso. Ele falou, vamos fazer uma permuta? Eu te ajudo e você me ajuda. Eu falei, pô, gostei da ideia. Ele tinha uma casa gigantesca que era num bairro, eu não lembro que bairro de São Paulo que era, mas era um bairro bom de São Paulo. Uma casa, cada quarto tinha uma cor e tudo com iMac. Naquela época aqueles iMac que era um monitor de bunda ainda, mas cada cômodo tinha uma cor. Era legal, porque obviamente cada cor vai vibrar de uma maneira diferente, eles gostavam dessa ideia de ter uma casa com várias cores. E todo domingo ele me recebia para a gente poder fazer o site, para criar, para tirar fotos e tudo mais. E eu comecei a tratar ele e a mulher dele em troca da criação das fotos. Um dia, e a gente ficou grandes amigos, assim, eu ficava 4, 5, 6 horas na casa do cara de domingo, tá? Um dia ele disse que ele acordou de madrugada, eram tipo, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, pegou o carro dele
Foi num bingo, naquela época que o bingo era legalizado, entre aspas, tá? Ele jogou, ele ganhou 30 mil reais. Do nada. Ele disse, cara, eu acordei de madrugada, fui até um bingo, joguei e ganhei 30 mil. Eu falei, quando for assim, me liga, para eu poder ir junto. Brincadeira. Mas, de novo, eu não posso predeterminar que aquilo foi uma sorte, que aquilo foi uma lei da atração, aquilo estava predeterminado, predestinado para que ele recebesse. Não se sabe. Não se sabe. Então especula-se que existem pessoas que aquilo que é predeterminado ou predestinado para elas receberem é considerado como uma sorte. Uma sorte não, digo, é considerado como uma sorte ou sorte sobre a ótica daqueles que não receberam. Vamos passar por um outro contexto. Vamos supor que, por uma questão kármica ou uma questão de direito, você tenha que receber um dinheiro. Vamos dizer que, criando um princípio kármico, te roubaram na vida passada. E nessa vida você precisa, dentro daquele período, ser ressarcido financeiramente. O destino chega para você e te dá um impulso, dizendo, eu preciso que você levante e vá para o bingo, porque lá vai ter um negócio para você. Você vai e levanta, vai em direção ao bingo sem saber o que está acontecendo. Joga, ganha o dinheiro que te levaram de uma vida passada. Dentro de um contexto que você tem a sua crendice popular, torna-se mais factível. Se você pegar no Oriente, essa questão do karma, de ser teu direito de receber aquele dinheiro, independente da forma como ele venha, é algo predestinado a você. Agora, é triste porque você coloca como uma sorte isso. De novo, uma sorte, não é uma má sorte, é uma sorte isso. Você teve sorte. Mas, na verdade, o que você teve foi exercer o seu direito de receber aquilo que lhe tiraram em uma vida passada. E na vida passada, aquele dinheiro podia ser fundamental para você poder existir, para você comprar remédios, para você ter uma casa. Te tiraram o direito de existir. E você restabelece essa condição por meio da vida que lhe dá. Ação kármica, dar e receber, ação e reação, lei da atração. É uma linha mais assertiva de pensamento se você acreditar realmente que os povos do Oriente trazem a veracidade dos fatos. Mas, de novo, o conceito de sorte é uma palavra muito mal utilizada, na qual vai atribuir uma condição a uma pessoa que ganhou algo em que outros nunca ganharam. A loteria, por exemplo, dizem que jogar na loteria é uma condição complicada, errada. Por quê? Porque falam que os números já estão pré-determinados ou predestinados a alguém. Então tem a teoria da conspiração da Mega Sena. Para que eu vou jogar? Que sempre vai ganhar um cara nos cafundó ali, que parece que o cara ganha e depois ele direciona o dinheiro a outras pessoas que estavam interessadas naquilo, né? Vamos dizer assim, um efeito político. Mas qual é o fator que te impede de tirar os mesmos números que aquele cara tirou? Você pode tirar os mesmos números que aquele cara que estava predestinado a ganhar, ganhou. Ele tirou, você também tirou, um prêmio é dividido em 2. Então, assim, a vida é um emaranhado de fatores. A gente nunca vai conseguir entender o porquê certas pessoas são beneficiadas e outras não. Obviamente, o que é um benefício sobre a ótica de alguns pode não ser sobre a ótica de outros. Mas o que torna essas pessoas hábeis na arte de gerar riqueza, ganhar dinheiro fácil e outras não? São milhões e milhões e milhões de fatores que devem ser analisados. E não somente dizer, esse cara nasceu com o bumbum para a lua, né? Que é o famoso ditado popular. Mas eu ainda acho que deve ter muita coisa atrás que tornam-se esses seres, essas pessoas predestinadas a receber aquilo. Rafael Augusto, prezado Rodrigo, boa noite, tudo bem? Beleza. Sou Rafael de São Paulo. Novamente entrei em contato para tentar elucidar uma dúvida que pode ser a de milhares que lhe acompanham. Sobre o tratamento ao espírito do autor que interpretou El Chavo del Ocho, e supondo que a maioria opte por você levar a cabo o procedimento mencionado. Quanto à questão do livre-arbítrio, é importante para que esse processo seja exitoso?
A obsessão dele pode ser tão contundente que pode turvar-lhe a sua percepção de um caminho fora das energias inconvenientes. Ou melhor, antes de tudo, qual sua visão sobre o livre-arbítrio? Eu parabenizo pelo seu canal novamente. Reitero que a pergunta não corresponde às instruções que você entrega para o contato com o canal. Peço desculpas de novo e deixo apenas com uma simples sugestão de possíveis pautas, ao meu entender. Peço que não atenda às suas recomendações de contato. Muito obrigado. Saudações, Rafael Augusto, o filósofo. Porque deve escrever. Bom, vamos lá. Rafael Augusto, livre-arbítrio, ele existe? Não, livre-arbítrio não existe. Assim, vamos lá. Vamos entender a questão do livre-arbítrio, ok? É muito complicado quando a gente trabalha essa questão de ir e vir. O livre-arbítrio está condicionado a uma questão de ir e vir. Você tem seus direitos, mas quem pré-estabelece seus direitos? Você tem o direito de existir. Beleza. Sob que condições? Sob que deveres? Sobre que obrigações? Você é obrigado a pagar imposto, você é obrigado a comer, você é obrigado a se vestir, você é obrigado a ter bens, você é obrigado a ter uma escolaridade. Isso te dá um livre-arbítrio? Não. Porque se você abrir mão de uma escolaridade, claramente você não vai ter um bom emprego, você não vai ter emprego. Você vai ter um emprego que não te dá renda suficiente para você atingir seus objetivos. Então você tem por obrigação ter uma vida pré-estabelecida desde o seu nascimento, porque parece uma corrida. Você nasce, você tem uma família que vai lhe educar dentro de casa, vai lhe educar fora de casa, você vai ter que ter uma escola, você vai ter que ter, até atingir uma idade que você vai olhar para trás e vai falar, caracoles, mas tudo aquilo que eu fiz no passado foi condicionado pela minha família. Porque se me perguntassem se eu queria ter aula de matemática na quinta série, mas claro que não. Cadê o seu livre-arbítrio? Não existe. Porque você torna-se condicionado a ter obrigações, a exercer obrigações logo cedo. Com o tempo, as pessoas questionaram as escolas. Por quê? Porque ninguém queria ter aquelas aulas de matemática porque não tinham fundamento nenhum, ou ter aula de história, geografia. As pessoas começaram a refletir dizendo, aquilo não vai me transformar em uma pessoa no futuro. Uma pessoa no sentido de que, se eu não quiser trabalhar ter conhecimentos de matemática, trabalhar só na área humana, para que eu tenho que aprender a matemática? Ou se eu quiser ser um matemático, para que eu quero saber sobre história e geografia? Entende? Começaram a mudar alguns valores. Mas a questão do livre-arbítrio não existe, porque você é condicionado desde pequeno a agir de acordo com regras pré-estabelecidas de uma sociedade. Leis. Eu quero matar um indivíduo. Por que você quer matar um indivíduo? Porque eu quero. Aquele cara olhou feio para mim, eu quero matá-lo. Quem pré-estabelece que você não pode tirar uma vida? O seu medo de ser preso, o seu medo de ser condenado por uma sociedade, ou o direito do outro sobreviver da mesma maneira como você tem. Eu não vou tirar uma vida porque eu estou cerceando o direito da existência de um indivíduo. Mas se liga a televisão à tarde, o que vem? Só desgraça. Só assassinato, só crime, só um monte de meleca. E tudo isso por quê? Porque a pessoa se dá o direito de tirar a vida de outro, mas ela paga pela sociedade que vai levá-la presa e aí pré-estabelece crime. De novo, é o livre-arbítrio? Você não pode chegar para o juiz e falar, pô, eu matei, é meu livre-arbítrio. Está na lei. Que lei? A lei da sociedade não pré-estabelece livre-arbítrio. Então você não tem o livre-arbítrio. Você não tem. Você pode, por exemplo, estar morando num apartamento de luxo, surtar e falar, agora eu quero ser um indigente de rua. Legal. Só que você pré-estabeleceu uma condição para a existência de você. Quanto tempo você vai aguentar sendo um indivíduo de rua? Quanto tempo realmente você vai mudar a sua vida? Isso é um pré-requisito que você pré-estabeleceu a sua vida. Mas será que é uma condição justa? Será que o seu livre-arbítrio não afeta, ou seja, o seu direito de eu quero abrir mão de tudo para simplesmente viver do nada? Será que isso é justo? Será que não tem pessoas que dependem da sua geração de riqueza ou da sua riqueza? E você está afetando a geração de riqueza de outras pessoas simplesmente porque você resolveu abrir mão da sua vida para viver do nada e para o nada? Então, de novo, a questão da palavra livre-arbítrio é uma palavra
muito perigosa, muito ardilosa e muito tensa na hora de ser usada. As condições sine qua non para que você exista, para que você tenha a sua riqueza, para que você gere recursos suficientes para ajudar a sua família, a sua vida, ter realmente coisas, consumir objetos, fazer com que toda uma sociedade ela se movimente, ela não está inserida dentro de um princípio de livre-arbítrio. Ela está inserida dentro de um princípio de necessidades. Eu necessito, vou gerar recursos para obter aquilo que eu preciso. Uma casa, roupas, meios de comunicação, sistemas de dinheiro, de recursos, captação de recursos, milhões de fatores. Uma educação. Tudo isso há necessidade da pré-existência do indivíduo dentro de uma sociedade, mas que o livre-arbítrio não se aplica, já que você não tem uma liberdade de arbitrar. Você pode arbitrar certas coisas. Eu não quero um sorvete de chocolate, eu quero um sorvete de creme. Isso é algo que não pode ser considerado como um livre-arbítrio, já que vai atender só a sua necessidade. Você vai consumir alguma coisa. Você tem a necessidade de consumir algo. O que está abaixo, tanto faz. Que tipo de sorvete você vai tomar. A mediocridade de você escolher entre um sorvete de chocolate e um sorvete de creme não pré-determina o livre-arbítrio. Você está consumindo algo mediante a necessidade de você gerar riqueza para comprar um sorvete e se alimentar. É muito ruim, mas é verdade. A gente não tem o livre-arbítrio sobre as coisas. A gente está inserido num contexto de uma sociedade que tem a necessidade de girar. Giramos recursos, movimentamos recursos, pré-estabelecemos condições para a nossa existência e assim vai até o final dos tempos. Bom, meus amigos, mais um Respondendo a Los Escribes se foi. Agradeço de coração a todos que mandaram suas perguntas. A gente se diverte aqui respondendo, atendendo essas necessidades, é legal. Lembrando, vamos para a parte final. Galera, preste atenção. Tio Spook, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo ou holístico, licenciado nacionalmente e internacionalmente por institutos que me habilitam ou me capacitam para trabalhar com técnicas complementares à medicina tradicional. Galera, nós complementamos. Eu não estou acima nem abaixo, não recomendamos esse negócio de para de tomar remédio, nada disso, tá? Nós não interferimos em nenhum método tradicional da medicina. Nós complementamos, tá? Por meio de técnicas alternativas. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos complementares, devem encaminhar um e-mail para o endereço de e-mail, tá? Não é sinal de fumaça, não é São Longuinho, não é Sete Ondinhas, não é Instagram, não é Facebook, é somente um único endereço de e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com, que por coincidência está aqui embaixo, olha só! Você clica aqui embaixo na janelinha, vai estar o endereço de e-mail certinho para você. É só copiar, colar no seu sistema de e-mails e caminhar ali a solicitação para o seu tratamento físico, emocional, mental, espiritual, e aí sim as limpezas de casas, tudo bem? É só nesse único endereço de e-mail, tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui embaixo, você doa R$8, esses R$8, uma parte fica para o YouTube, outra parte fica para nós, para que nós possamos continuar aqui, firme e forte na nossa labuta diária, e também o sistema PayPal de doação, que também está descrito aqui embaixo como deve ser feito o procedimento direitinho para vocês realizarem. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.